Olá, tudo bem? Glória a Deus. Estamos outra vez aqui em nossa residência gravando essa mensagem. É madrugada de sexta-feira. Meus amados, a palavra que quero compartilhar com todos vocês está no livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 3. E a seguir, você pode encontrar a sua Bíblia e nos acompanhar nessa leitura ou anotar o texto para a seguir você ler para a sua edificação espiritual, tá bom? Mas acompanhe, ouça a leitura da palavra de Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amém. Meus amados, essa é uma palavra maravilhosa. Glória a Deus. Quando pensamos nesses homens do passado, nos jovens, nas donzelas, nas moças como Esther, nos perguntamos como eram as raízes dele. Podemos ver as nossas raízes cristãs, as nossas raízes de fé. Nessa palavra nós temos aqui, então, os jovens israelitas, os jovens hebreus em Babilônia. Não eram somente os 4, o Daniel, o Hananias, o Misael, o Azarias, mas havia muitos outros jovens, inclusive de outros reinos que o Nabucodonosor havia conquistado. Mas o destaque aqui é para os 4 amigos, esses jovens de uma fé polida, de uma convicção num Deus que não falha. Glória a Deus. Além, meus amados, da boa aparência física, eram jovens inteligentes, jovens humildes, jovens obedientes e, mais que tudo, jovens corajosos, jovens monoteístas. Não adoravam deuses, adoravam o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, e guardavam em tesouros de ouro a sua fé nesse Deus que criou os céus, a terra, o mar e
tudo que neles existe. Certo, irmãos? Também quando pensamos nesses 4 homens de raízes profundas, nos vem à mente o Salmo 1. Salmo 1 nos fala do homem inteligente, do homem sábio, do homem bem-aventurado, aquele que tem a sua vida comparada à árvore frutífera que é plantada junto à corrente das águas, certamente com raízes bem profundas, bem tratadas. Homens de Deus são assim, homens de Deus, homens que nasceram em Cristo Jesus, que receberam o dom do Espírito Santo, não cedem, nem por pressão, nem por coação, nem por assédio espiritual, ou seja, de qualquer assédio moral, sexual, não cedem. Graças a Deus, amados. Como estão as nossas raízes cristãs? Em quem estão as nossas raízes? Lembrando também aqui, meus amados, da recordação de Paulo, quando ele recordava de seu filho, da fé de seu filho Timóteo, uma fé sem fingimento, fé esta que antes habitara em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e também Paulo estava certo que habitava no jovem líder, o jovem de confiança, o jovem Timóteo. Também, meus amados, sobre as nossas raízes, onde estão plantadas, nos vem à mente o que diz Hebreus sobre Moisés. Moisés, que fora criado pela filha de Faraó e tornou-se adulto ali, aprendeu a ciência, as leis dos egípcios, mas ele havia assentado no seu coração não se deixar iludir, atrair pelos prazeres da carne, né, coisas que são temporárias. Preferiu sofrer com o povo de Deus, com o seu povo, ser até desonrado, mas certo de que estaria agradando a Deus. Por quê? Porque Moisés tinha uma cidadania celestial, tinha raízes celestiais. Não via fisicamente o Cristo, mas o via pela fé. Aleluia! E pela fé, Moisés saiu do Egito, conduzindo o povo de Deus, um povo grande, e pela fé também celebrou a Páscoa. Glória a Deus, irmãos. Isso que é raízes. Raiz não é se autopromover, não é se gabar da fé, da unção que possui, dos dons, dos talentos. É deixar Deus testificar dessa fé polida, desse caráter polido, dessa fé invergável por esse mundo mau, esse mundo corrompido. Então, que Deus nos ajude e que as nossas raízes, estejam bem atendidas, bem firmadas, a nossa fé, a nossa crença em Deus, no Deus vivo e todo-poderoso, no Senhor Jesus, nas Escrituras, no Espírito Santo, como diz o lema da IEADAN no Amazonas, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nos sustenta, que sustenta a nossa fé, as nossas raízes em Deus, não em filosofias humanas, não nessas teorias humanas, mas justamente na palavra de Deus, regra infalível para o viver cristão. Tudo quanto Deus nos quis deixar de forma escrita está aqui nesse livro, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, livro odiado por muitos, mas amados por milhares na terra
temido, honrado, esse livro que permanece no céu. Que então possamos pensar nas nossas raízes, que as nossas raízes não estejam em Paulo, em Apolo, em Pedro, em Isabel, em Joana, nem mesmo na nossa querida irmã Maria, que foi a mãe de Jesus segundo a carne. As nossas raízes estão naquilo que é divino, a palavra do Senhor. Aleluia! A nossa crença no Deus vivo e verdadeiro, no Senhor da glória, no Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, e no Consolador, o Espírito Santo. E mais que isso, as nossas raízes estão bem firmadas, porque nós aguardamos novos céus e nova terra, aguardamos primeiro o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos santos do Senhor, para estarem para sempre com Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua fé cristã, que cada dia as suas raízes se aprofundem em Deus, mesmo quando as provas vêm para se contaminar com as iguarias do Rei, essa fé, essas raízes não cedem, são firmadas no Senhor, na palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus, irmãos.